Materiais de desenho. Primeiro material chama-se prancheta. Prancheta é uma mesa na qual a gente desenha o nosso projeto, né? O nosso desenho técnico, o nosso projeto arquitetônico, o que seja. A prancheta ela tem um tampo onde se apoia a folha de desenho. Então o tampo da prancheta serve, essa parte aqui ó, de cima, serve para apoiar o papel, né? A folha de desenho que nós vamos usar para fazer o nosso projeto, né? Ou o nosso desenho técnico. Então a prancheta é composta de tampo de madeira, os pés de madeira ou de ferro, né? Depende da estrutura, peças móveis para inclinação do tampo. Às vezes as peças não são móveis, são fixas, depende do modelo da prancheta, tá? Geralmente nós usamos um banco, tá? Um banquinho giratório para sentar. É desaconselhável desenhar em pé, é importante você sentar, levanta um pouquinho a cada momento, né? Não fica sentado direto, mas sentar de vez em quando, tá? Um banco giratório de altura regulável. E aqui está a prancheta na posição usual de trabalho. Nós usamos a prancheta um pouquinho inclinada, tá? Inclinada na direção do desenhista, tá bom? E, às vezes, né, usa-se também a prancheta na posição vertical. Aqui está dizendo assim, nas grandes indústrias, usam-se pranchetas com tampo em posição vertical. Geralmente, quando é um projeto bem grande, né, você precisa colocar ele na vertical, porque inclinado assim você não alcança alguns pontos do desenho, tá? E na vertical fica mais fácil de você alcançar, porque senão você vai ter que subir aqui em algum lugar para poder, ou então vir ao contrário, aqui para desenhar ao contrário. Então, dependendo do tipo de desenho, às vezes é necessário colocar o desenho, a prancheta, né, na posição vertical. O tampo da prancheta deve ser forrado com papel liso ou com plástico não brilhante na cor verde ou creme, em tonalidade clara, tá? Então, se a prancheta não tiver um material liso, você tem que forrar com papel ou com plástico fosco, né, nessas cores. Essas cores são sugestões, né, para que fique agradável aos olhos, tá bom? Não impede que você coloque outra cor, mas essas cores aí ficam mais agradáveis aos olhos, não reflete tanto a luz. O forro da prancheta deve ser aplicado bem esticado, sem deixar bolhas ou ondas, sendo grampeado na face inferior do tampo, nunca nas bordas laterais ou na face superior. Então, se você for forrar com papel ou plástico, você deve grampear por baixo do tampo, tá? O grampo fica por baixo. Às vezes tem gente que usa taxinha, tem gente que usa grampo, né? Depende do método que você vai usar, tá? Quando o tampo da prancheta já vem revestido com material liso, não é necessário aplicar o forro, né? Muitas das vezes, atualmente, as pranchetas são vendidas com um tampo liso, em fórmica, tá? E aí você não precisa forrar, porque ele já está ali com material liso, que não vai interferir no seu traço do desenho. Eu coloquei aí os tipos de prancheta existentes atualmente. A prancheta com régua paralela acoplada ao tampo. Então aqui está um desenho, ó, com a prancheta com a régua paralela. A régua paralela é esse equipamento aqui, ó, depois eu vou falar sobre ela. Ela corre ao longo, né, desses fios laterais. Ó. Tem um fio do lado esquerdo, um fio do lado direito, e a régua ela corre ao longo desse fio. E ela vai fazer com que você faça linhas sempre paralelas umas às outras. Por isso o nome, né? Régua paralela, tá bom? Às vezes a prancheta não vem com a régua paralela. Aí você tem que comprar a régua paralela à parte, tá bom? E aplicar, né? Fixar a régua paralela à sua prancheta. Outro tipo de prancheta. Prancheta com bordas revestidas, com porta-objetos e com régua paralela. Essa aqui tem a mesma coisa da outra, né? Só que o parafuso aqui é na frente, né? Aqui da prancheta e lá atrás. E tem o porta-objetos, para você colocar lápis, colocar o compasso, colocar alguns equipamentos no porta-objetos, né? E tem fora o porta-objetos,
igual a outra, né? Só modelo de fixação da linha aqui lateral. É diferente um pouco. Prancheta com bordas de madeira e protegida em sua superfície com vidro de 5 mm, fixado no tampo com 4 cantoneiras de aço zincado. Então, aqui ela é revestida com um vidro, né, de 5 mm para facilitar o seu desenho. Se você precisar cortar alguma coisa, não via rasgar o revestimento, nem danificar o revestimento da prancheta. Aí, a depender do uso, né, dos projetos, das maquetes que vocês vão fazer, você pode precisar de uma prancheta com tampa de vidro. É mais rara esse tipo de prancheta, tá? Mas vende-se, tá? Se você precisar em algum momento, você pode comprar. Você pode também aplicar régua paralela nela, tá? Você pode fixar a régua paralela se você precisar. Existe a prancheta portátil, que permite a regulagem de inclinação e já vem equipado com régua paralela. Ela tem nos formatos A3, A2 e A1. Depois nós vamos ver o que são esses formatos. Esses formatos, eles indicam o tamanho da prancheta, tá? O formato A1 é maior do que o A2 e o A2 é maior do que o A3. Tá? Aqui está em ordem crescente, tá bom? Então ela vem dentro dessa maletinha de plástico, tá? É a pranchetinha que você leva para qualquer lugar. Aqui ela inclina, ela tem um suporte dentro. Você abre a maleta, essa é a maleta de plástico e dentro tem uma maleta de madeira, tá? Ela é feita de madeira, já vem com a régua paralela. Aí quando você abrir a maletinha de madeira, que é a prancheta, dentro da maleta tem um suportezinho que faz com que ela fique inclinada. É bem legal, tá? Para você fazer atividades em casa. Essa daí eu aconselho vocês comprarem, tá? Se vocês no futuro, não precisa ser nesse primeiro período não. Lá para frente, se vocês verem a necessidade de comprar, é bem prático, não é tão caro, dá para comprar dividido, né? Sem problema. E você vai fazer suas atividades com qualidade, né? Usando a régua paralela direitinho, tá bom? Régua paralela é aquela régua que está na prancheta, naqueles outros modelos que eu coloquei, né? E para que serve ela? É um instrumento utilizado para executar linhas retas horizontais, paralelas, e auxiliar dos esquadros no traçado de linhas retas em outras posições. Então, a régua paralela, ela corre, né, no sentido de cima para baixo, né? Você vai, como eu mostrei aqui, né, nas imagens anteriores, ó, você levanta, puxa aqui para cima, tá? E ele vai mudando de posição. Aqui você tem uma trava, mas você com a trava solta, você movimenta e coloca em qualquer posição que você quiser. Então ela serve para traçar linhas horizontais, né? Linhas nesse sentido aqui da régua, tá? E ela serve também como apoio para os esquadros, que é um equipamento que eu vou falar posteriormente, para traçar linhas retas em outras posições. No caso, a posição vertical ou a posição inclinada em algum ângulo, tá? Então, a gente usa para fazer uma linha vertical a régua e o esquadro, ou os esquadros. Depois a gente vai falar sobre esse detalhe, tá? A régua T é um outro equipamento, né? Utilizado para executar linhas retas horizontais paralelas e auxiliar dos esquadros no traçado de linhas retas em outras posições. A régua T, ela não é fixada à prancheta, ela é solta, tá? A régua paralela, ela veio posteriormente à régua T. A régua T é mais antiga, tá? No passado, nós utilizávamos régua T, tá? Eu, quando estudante, eu comprei uma régua T, tá? De 1,20 m, e todo dia de aula eu levava a minha régua T, né? Todos os meus colegas, né? Cada um com sua régua T, porque ela é móvel e a gente tinha que levar toda a aula de desenho, tá? E aí, com essa régua T, até chegar na sala de aula, tá? E usar, depois trazia de volta para fazer os trabalhos em casa. Ela não é fixada à prancheta, tá? Ela é vendida ainda, apesar de ser mais antiga, que é a régua paralela, mas também faz o mesmo trabalho da régua paralela. Ela tem uma cabeça fixa ou móvel. Essa cabeça aqui, às vezes ela tem uma regulagem
que você inclina e faz linhas inclinadas a determinados ângulos. Ela indica aqui o ângulo que você quer e você faz uma linha inclinada. A régua paralela não faz linha inclinada, né? Tem esse diferencial, tá? E ela tem o ângulo de regulagem. Muitas não, muitas são fixas. Essa daqui, por exemplo, é fixa, tá? Nesse desenho aqui. Mas a minha, por exemplo, era móvel, né? Esse cabeçote aqui você girava no ângulo que você queria e podia fazer uma linha inclinada em determinado ângulo. Aqui, régua com bordas de plástico transparente ou totalmente em plástico transparente. Comprimento ideal, 1 metro ou 1,20 m. A minha era de 1,20 m, né? Quando eu era estudante. Aí vamos para os esquadros. Esquadros, instrumentos utilizados para traçar retas em ângulos diversos em relação à horizontal. Retas paralelas e retas perpendiculares. Então, como vocês viram, a régua paralela ela só faz linhas horizontais. E aí você precisa de um acessório chamado esquadro para traçar uma vertical em relação àquela horizontal ou uma linha inclinada em determinado ângulo. Tá? Então, para isso você usa os esquadros. Existem 2 esquadros. Ó, tá? Os esquadros eles trabalham em par, sempre. Não adianta comprar só um, tá? Tem que comprar o par. Às vezes ele é vendido individualmente. Tá? Se você comprar individualmente, tome cuidado, porque você tem que comprar um esquadro de 45 graus, que é esse número 1 aqui, que tem esse formato aqui de um triângulo isósceles, né? E um esquadro de 60 ou 30 graus, que é esse esquadro aqui que tem um bico mais fininho, tá? Que tem um triângulo escaleno aqui, né? Um triângulo em que os 3 lados são diferentes. Então, ele é vendido em par, né? Às vezes individual, mas você precisa comprar, né? Corrigindo aí, você precisa comprar em par, tá? E recomenda-se o comprimento entre 30 a 37 centímetros. Essa medida é essa medida aqui do A. É a medida da hipotenusa do esquadro de 45, né, desse esquadro aqui, e do cateto maior do esquadro de 60. Tá bom? Então, essas medidas elas são iguais, tá? Então não adianta você comprar um esquadro um menor do que o outro, tá? Porque você pode precisar usar o par adequado, né? Correspondente. Então, vocês, na hora que forem comprar, se não for o par já vendido certinho, meça isso aqui, ó, na papelaria. Se esse tamanho aqui, ó, desse esquadro, que é um triângulo isósceles, é igual a esse tamanho aqui, do cateto maior do esquadro 60, porque assim eles formam um par correto, tá bom? E essa medida aqui é boa para você fazer desenhos grandes, tá? Porque se você comprar um esquadro muito pequenininho e você for fazer um desenho de um projeto de arquitetura, né? Ou um outro desenho maior, você não vai conseguir, você vai ter que estar completando a linha. Você faz um pedaço, aí depois faz uma outra parte para completar a linha. E com o esquadro nessa medida aqui, você consegue fazer linhas grandes já. E não vai dar para fazer uma linha maior que isso, mas já ajuda em vários trabalhos, né? Até essa medida aí. Tem maiores que isso? Tem. Só que se torna maior que isso, se torna assim inconveniente de transportar, entendeu? Fica muito grande. Tem esquadros enormes de acrílico, tá? Mas essa medida está ideal para nossos trabalhos, tá? Como desenhistas de construção civil. Aí estão os esquadros em foto, tá? Note aqui que eles estão exatamente como eu falei naquela outra página da apresentação. Ó. A hipotenusa do esquadro de 45 graus correspondendo com o cateto maior do esquadro de 60 graus. Por que esse esquadro aqui, desse lado, é chamado de 45 graus? É porque esse ângulo aqui, ó, é 45 graus e esse ângulo aqui também é 45 graus. Esse daqui é 90. Todos os dois esquadros têm um ângulo de 90. Nesse caso é esse, tá? Ângulo de 90 graus. E tem dois ângulos de 45. Então ele é chamado esquadro de 45 graus. O de cá, do lado direito da foto,
ele é chamado ou esquadro de 60 ou de 30, mas é a mesma coisa. Por quê? Por que essa denominação? Porque aqui eu tenho um ângulo de 30, que é esse ângulo menorzinho, ó, aqui, e o ângulo de 60 do lado de cá, que é esse ângulo mais aberto. E, como eu falei, tem também um ângulo de 90. Então, os dois esquadros têm ângulos de 90, para que eles possam ser apoiados na régua paralela e fazer uma linha perpendicular. E, além desses dois ângulos de 90, tem também os ângulos de 45, no caso desse esquadro aqui, e os ângulos de 30 e de 60. Escalímetro. O que é o escalímetro? É um instrumento utilizado para medir ou marcar distâncias em 6 determinadas escalas. O que é uma escala? A escala é um método de você ampliar ou reduzir o desenho de um objeto. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma casa, né, num papel, não tem como eu desenhar uma casa do tamanho real dela no papel, né? Porque o papel ele é pequeno, né, em relação à casa. Então eu preciso reduzir a casa em uma determinada escala para que ela caiba dentro do papel, né, do meu determinado papel. Tá? E vai depender também do papel. Se o papel for pequeno, eu tenho que reduzir mais ainda. Se o papel for grande, eu reduzo menos. Tá? E também às vezes é necessário ampliar um objeto. Não aqui em construção civil, mas em mecânica, em eletrônica, às vezes é necessário fazer um desenho ampliado. Quiser fazer uma engrenagenzinha, um parafuso, então uma pecinha de mecânica, um circuito, circuito de eletrônica, você precisa ampliar o desenho. Tá? Ele na realidade é pequeno, né? E você precisa colocar ele 10 vezes maior, 5 vezes maior, para que dê para entender o que é aquele objeto, né, no seu desenho. Tá? Então existem escalas de redução, que é o caso as utilizadas para a construção civil, e escalas de ampliação, que são utilizadas para mecânica, eletrônica, basicamente para esses dois. Tá? O escalímetro ele tem 6 escalas. É um equipamento que ele tem uma seção triangular. Tá? E em cada face do triângulo, aqui, ó, então ele tem, em cada face do triângulo, ele tem 2 escalas. Tá? Então, como o triângulo tem 3 lados, né, o prisma triangular tem 3 lados, então para cada face desse prisma de base triangular, eu tenho 2 escalas, então são no total 6 escalas. Ele pode ser com um tamanho de 32 centímetros, né? Assim, na escala 1:1, né? Na escala natural, ele tem um tamanho de 32 centímetros ou de 17 centímetros. Tá? Aí você vai dizer, professor, eu compro qual? O pequenininho de 17 centímetros ou o escalímetro de 30 centímetros, 32 centímetros? O de 30, tá? Porque senão você, com 17, você vai ter que sair medindo várias vezes. É a mesma coisa do esquadro. Se você comprar um esquadro muito pequenininho, você vai ter que fazer pedacinhos de linha até completar o tamanho do desenho que você quer. E o escalímetro é a mesma coisa. Se você comprar um escalímetro pequenininho, você vai ter que sair medindo pedacinho por pedacinho, somando até chegar no tamanho total. É tipo trena, né? Você às vezes quer medir um quarto, né? Você vai botar o piso no quarto. Aí você quer saber quais são as dimensões do seu quarto. Aí você pega uma trena. Aí se a trena for pequena, você tem que medir 2 vezes, né? Colocar a trena até tal ponto e depois continuar e somar as 2 partes. Então se você tiver uma trena grande, você mede de uma vez só. É o mesmo caso do escalímetro aí, tá? O escalímetro não serve para traçar linhas, tá? Ele serve apenas para medir ou marcar distâncias. Não é aconselhável você desenhar com ele, você vai apenas marcar o valor da distância, para depois traçar, ou com a régua paralela, ou com os esquadros, tá bom? Aí está uma tabela com os tipos de escalímetro, tá? Nós temos o escalímetro número 1, o que vale é esse número aqui final, tá? /1, tá vendo? O modelo 1, tá? Modelo 2, modelo 3, modelo 4 e modelo 5. Todos esses aqui, dessa primeira tabela,
são do escalímetro de 32 centímetros, tá? 32, botou aqui em milímetros, 320 milímetros. 320 milímetros, que equivale a 32 centímetros, tá? Então, qual é a diferença entre esses modelos? São as escalas que tem nele. O modelo número 1 tem essas escalas aqui, ó. 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Essas escalas do escalímetro número 1 são as escalas ideais para os nossos desenhos de construção civil e arquitetura, tá? Então, esse escalímetro aqui é o ideal para o nosso trabalho, tá? Aí tem o escalímetro número 2. Você vai ver que as escalas dele são de grandes reduções. Né? Escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250, 300, 1 para 400, 1 para 500, tá? Então, aí você vai dizer, professor, dá para usar esse? Dá, só que você tem que fazer uma conta, dividir por 10, tá? Se você quiser traçar na escala 1 para 50, aí você usa 1 para 500 e onde for 10, você vai considerar 1, tá? Então, você tem que fazer uma adaptação na hora de medir. Então, é melhor esse número 1 aqui. Mas dá para fazer, tomando devidos cuidados, né? Para não marcar errado, os outros, tá? Esse número 3, você tem 1 para 20, 1 para 25, 1 para 33 e 1/3. Isso aqui, em construção civil, a gente não usa, tá? Essa medida quebrada. Isso aqui é mais para mecânica, tá? Aqui, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100. Então, o problema desse é esse 1 para 33 e 1/3. Então, ele perde uma escala em relação a esse. Qual é a escala que está faltando aqui? 1 para 50, 1 para 25 tem, 1 para 50 aqui embaixo. Ele perde a escala 1 para 125, tá? Aqui, ó, esse aqui. Mas as outras escalas dá tranquilo para fazer. Se você só encontrar esse, você pode usar, só vai perder essa escala aqui, 1 para 125, tá? Então, esse aqui até dá para tranquilamente substituir o número 1, tá? O número 4 é de grande redução, é 1 para 500, 1 para 100, 1 para 2.500, aliás, para 1 para 1.250, desculpa, 1 para 1.500, 1 para 2.000, 1 para 2.500, tá? Então, não é adequado para nós. Esse aqui, ó, o número 5, 3,32 polegadas, 3,16 polegadas, repare, são valores em polegadas. Então, nós trabalhamos no sistema métrico, nós não trabalhamos em polegadas. Então, não serve esse, número 5, tá bom? Então, dê preferência ao escalímetro número 1. E se não tiver o número 1, né, de jeito nenhum, não encontrar, a alternativa é o escalímetro 3, tá? Os outros não, tá? Ou o número 1 ou o número 3. De preferência, né, o número 1, porque tem todas as escalas. Você não vai perder essa escala aqui, que você não vai usar nunca em construção civil. 1 para 33 e 1/3, tá? Não usa. E aqui embaixo tem o escalímetro de 15 centímetros ou 17 centímetros, né? Ele tem as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. Aqui, tranquilo, com as escalas, tudo bem. Só que ele é pequeno, tá? Ele é pequenininho, ele só tem 17 centímetros, é metade do outro. Então, não é aconselhável. Dá para fazer? Dá. Só que você vai ter que sair medindo várias vezes até chegar à medida que você quer, tá bom? Transferidor. Instrumento utilizado para medir e marcar as aberturas de ângulos. Tá? O transferidor pode ser de 360 graus, que é esse da volta completa aqui, ó, ou de 180 graus, que é esse de meia volta, tá? Não é para comprar os dois, é apenas um, tá? Aí você pode dizer, professor, qual que eu compro? Eu aconselho comprar o de 360, porque você vai ter menos trabalho. Por que assim? Porque se eu pedir numa atividade, ou você precisar, né, marcar um ângulo maior que 180, você vai ter que fazer uma soma. Você vai ter que inverter o transferidor e acrescentar a medida para baixo. Aqui no de 360 graus, você já vai medir direto o ângulo que você quer, tá? É mais prático o de 360 graus, tá bom? Então, dê preferência ao de 360, tá? Na hora que for adquirir. Compasso. Instrumento utilizado para traçar arcos
e circunferências. Então, o compasso ele tem duas pontas, né? Tem uma ponta metálica, que chama-se de ponta seca, e a ponta de grafite, que vai ser utilizada para fazer o traço curvo, né? O arco. Então, essa ponta seca aqui, você fixa no papel, num ponto, que vai ser o centro do seu arco, e gira o compasso para fazer o arco ou a circunferência, tá? Lá no papel, com um determinado raio específico, tá? Vocês devem conhecer o compasso, tá? É esse equipamento aí que serve para fazer esses dois tipos de trabalho, tanto arcos como circunferências. Vamos usar muito, tá, o compasso, bastante. Lapiseira ou lápis de madeira. Dê preferência à lapiseira, para não precisar estar apontando o lápis de madeira, né, com gilete, com apontador, tá? Aquele equipamento que faz a ponta do lápis de madeira chama-se apontador, tá? Não é lapiseira. Tem gente que chama aquilo de lapiseira. Não, lapiseira é esse equipamento aqui, é da minha foto, tá? Isso é uma lapiseira. Não é aquele equipamento que afina a ponta do lápis de madeira, ou do lápis de cor, né? O que seja, tá bom? É um instrumento para traçar linhas e escrever. Então você vai fazer o desenho e vai colocar algum texto, né? Vai colocar alguns números, algumas letras, escrever alguma coisa, alguma palavra, alguma frase. Então você vai usar a lapiseira, tá bom? Aí você vai dizer, professor, que lapiseira eu compro? Existe 09, 07, 05, 03, né? Eu aconselho o 05, tá? Que é um traço que não é muito fino, como o 03, também não é grosso, porque a gente precisa ter precisão nos desenhos. Então, o 05 é uma espessura adequada para desenho técnico, tá? Não significa dizer que você não vai conseguir fazer com outras espessuras, com 07, 09, mas corre o risco de a sua linha ficar grossa e você vir a errar o desenho, tá? Pela espessura da linha. Então, quanto mais fino for o traço, né, o seu grafite, tá, mais preciso o seu desenho vai ser. Então, eu aconselho a lapiseira 0,5 milímetros. Grafite. Então, grafite é as minas, né, que vem dentro da lapiseira. Quando você compra a lapiseira, né, nova, né, já vem com grafite dentro dele. Mas você também pode comprar uma caixinha, né, à parte de grafite para ir colocando na lapiseira. Apenas o grafite que está na lapiseira não vai ser suficiente nessa matéria. A gente vai usar muito, tá? Vocês vão fazer vários desenhos. Então é interessante vocês comprarem também. Pode ser depois, tá? Depois que acabar o grafite que está dentro da lapiseira. Então, quando vocês forem comprar o grafite, né, para substituir, vocês têm que se atentar à dureza do grafite. A dureza do grafite é classificada em 4 tipos. Está aqui, ó. O grafite B, aliás, que significa grafite macio. O grafite H, que é um grafite duro. O F, que significa fino, fine em inglês, né? HB, que é médio. Tá? Então, você tem os grafites macios, é do 9B ao 2B. Vem aqui na caixinha, ó, tá vendo? Esse aqui é um HB, tá vendo? 0,5 HB. Aí tem escrito assim, média, tá? Aí tem os grafites médios, que são o B, o HB, o F, o H, 2H e 3H. Então, todos esses aqui são grafites médios. E tem os grafites duros, do 4H ao 9H, tá? Aí aqui eu coloquei, os grafites médios são recomendados para desenho técnico, tá? Não quer dizer que você não possa fazer com os outros. Você consegue, depende do desenhista, da mão do desenhista, tá? Mas aconselha-se, né? Os profissionais de desenho aconselha-se usar grafites médios, tá? Esse caso aqui, o HB, eu uso bastante o HB, eu gosto dele, que é um grafite médio, tá? Ele não é nem muito macio, nem muito duro, tá? Ok? Então, HB está aqui, é média, né? E aqui está dentro Aí você diz, professor, mas se o fino está aqui, toma um grafite médio. Também, ele é considerado, ele é uma
uma transição, tá? Ele é fino, mas ele também é médio, tá bom? Ele não é... Aí você tem o H, 2H e 3H, que ele é um pouquinho duro, mas não é muito duro, tá? Do 4H ao 9H é que não se deve usar para desenhar, tá bom? Então recomenda-se essa série aqui dos grafites médios. Se tiver o HB, compre o HB. Borracha. A borracha deve ser macia e estar sempre limpa. Então eu aconselho a comprar uma borracha que seja macia e está sempre limpa. Tem que estar sempre limpa. E um lápis borracha, tá? Para você apagar tracinhos internos do seu desenho, tá? Então, uma borracha macia para grafite, tá? Não compre borracha para caneta, aquela borracha que tem um lado rosa, outro lado verde, né? Senão você vai borrar seu desenho. Tem que ser uma borracha que não borre, tá? Ok? Então você procure na hora de comprar uma borracha que não faça a borreira no seu desenho, porque o asseio do desenho é importantíssimo, tá? Não pode borrar. Tem que apagar com cuidado, ficar bonitinho o desenho. A estética é fundamental, tá? Então vocês vão comprar uma borracha e um lápis borracha, tá? Macia. Papel para desenho. Então nós vamos precisar usar um papel. Papel sulfite branco, A4. Então, esses papéis de impressora, tá? Não precisa comprar um bloco, né? Uma resma completa de papel A4. Um papel sem margem, tá? Não compre o papel margeado, compre o papel sem margem, ele todo branco. Esse papel que nós usamos em impressora residenciais mesmo, é um papel sulfite branco. Esse serve. Compre um pacotinho com poucas folhas e vai comprando aos poucos à medida que for precisando usar, tá bom? Aí está a lista de materiais para essa disciplina que nós vamos começar a partir de hoje. Então tem aqui, ó, a lapiseira 0,5 mm, né? Que é esse material aqui, né? A lapiseira. O grafite 0,5, que quando você compra a lapiseira já vem nele, tá? Não precisa tirar o grafite todo que está lá para colocar um HB, tá? Eu só coloquei ele aqui, grafite HB, porque você vai acabar com o grafite que está dentro da sua lapiseira. E quando você for comprar um grafite novo, você compre HB, tá? Que é melhor. Mas não significa dizer que você não possa usar o grafite que vem dentro da lapiseira não, tá? Pode usar, sem problema. Borracha macia para grafite. Aí aqui eu coloco borracha e lápis borracha, tá? Ou então um pedacinho de borracha, você pode usar também, em vez de comprar um lápis borracha, cortar uma borracha velha, branca, né? Uma lascazinha que dê para você tirar pequenos tracinhos que ficam entre os outros, tá? Pode ser também funciona. O escalímetro número 1, né? O escalímetro número 1 é esse aqui, aqui é esse primeiro, tá? Que tem essas escalas, ok? Que são as escalas adequadas para a nossa disciplina e para o curso. Par de esquadros, tá vendo que eu estou colocando aqui o par de esquadros, ou seja, 2, né? Um esquadro de 45 e 60 graus, de 32 centímetros, tá? Então um tamanho bom para o esquadro. Se você tiver um esquadro menor, pode usar, tá? Eu só estou colocando aí para algumas pessoas que vão comprar ainda, tá? Mas se a pessoa tiver já um esquadro em casa, de um irmão, de um parente, pode usar o que você tiver, tá bom? Transferidor de 360 graus. Esse transferidor que tem a volta inteira aqui, ó. Transferidor de 360 graus. Compasso técnico. Eu coloquei aqui técnico, mas você pode comprar escolar também, tá? Depois você compra o técnico no decorrer do curso. Tá? Se tiver condições financeiras de comprar o técnico, compre o técnico. Por quê? Porque o compasso técnico ele vai garantir uma precisão no seu desenho. Tá? Ele vai garantir que você faça arcos e circunferências com maior precisão, sem erros. Esses compassos escolares, eles com o tempo, eles ficam folgados, os parafusos, tá?
a engrenagemzinha dele e começa a abrir na hora que você vai traçar o arco. Aí você acaba errando. Tá? Então, se você usar o técnico, ele é mais durinho, tá? A não ser que você compre um escolar que seja, você experimente ele para que a abertura das pernas dele seja difícil abertura. Se você abrir que for mole, né, não compre, tá? Porque aí você vai errar. Então você tente abrir, né, se o vendedor permitisse abrir a caixa, para ver se ele não é frágil, né? Se não é mole, as pernas, se você abrir e ficar mole demais, aí vai errar na hora de fazer o exercício, tá bom? Mas pode comprar o escolar, tendo esse cuidado. Uma fita adesiva, né? Um durex, tá? Ou uma fita adesiva, fita crepe também serve, sem problema. Bloco de papel sulfite A4, sem margem, tá? Como eu falei lá. Então é esse papel que a gente usa em impressora, um papel branco, sem margem, para nós fazermos os nossos desenhos, tá? E uma caixa de lápis de cor, que nós vamos colorir algumas atividades, tá? Esse é o material dessa disciplina.